Quero ler um texto em Atos 6. A Bíblia diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam... Estou na mesma versão, estou, né? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. É isso? Eu estou lendo uma versão... Ah, tá. Deixa eu ler na minha Bíblia, que aí eu acho que eu não peguei NVI. Pronto. Estou no versículo agora, capítulo 6, versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Verso 12 agora, do capítulo 6. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. E ali apresentaram falsas testemunhas, em outras palavras, mentira, que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, mesmo no meio das mentiras, tramóias, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. No meio do pior momento. Agora no capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes, até endemoniado ficaram, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, morreu, adormeceu. Verso 1 do capítulo 8, último que lemos. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Oremos. Pai, fala conosco nesta manhã. A tua palavra tem o poder de trazer clareza, lucidez contra tudo o que vamos ouvir. Não é uma palavra motivacional, é sobrevivência. Tua palavra é sobrevivência. Ai daquele que não carrega uma palavra dentro de si. Miserável o homem que não carrega dentro de si verdades bíblicas. Miserável o homem que não carrega dentro de si a revelação do Evangelho. Que todos os dias é bombardeado por pessoas, o diabo, sobre si mesmo, e não tem um porto seguro na verdade. Mas nós somos sábios e por isso ouviremos o Senhor atentamente. Por isso abriremos o nosso coração para receber a melhor parte que temos nessa manhã. Em nome de Jesus. Esse texto, esses vários versículos que li, ele conta um dos momentos mais importantes desse momento novo, do novo nascimento, da nova era cristã pós-ressurreição de Jesus Cristo. Fala sobre Estevão, um homem que passou o pior momento da vida dele, e dos seus inimigos ficou muito claro que ele não perdeu
o rosto. Eu queria que você falasse para alguém, ou não deixe que mudem o seu rosto. Quem era Estevão? Vamos analisar quem é esse irmão. Estevão era um judeu helenista. O que significa helenista? Ele não nasceu em Jerusalém, ele era um grego. Ele foi convertido ao judaísmo fora de Israel. Estevão, ele era um discípulo de Jesus do segundo escalão. Não estava entre os 12. Estevão estava em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia 70 discípulos. Era um discípulo do segundo escalão, não do primeiro, do segundo. Estevão, ele tinha em média, nesse período, 20 anos de idade. E esse apedrejamento, essa morte dele, é muito provável que aconteceu no ano 35. Ou seja, 1 ano e meio depois da morte de Jesus. 1 ano e meio, 2 anos depois da morte de Jesus. Estevão foi o primeiro mártir da era cristã. Foi o primeiro homem a morrer por Jesus. Estevão, ele é o perfil daquele que nós temos que ser. Porque até para tomar pedrada, você tem que aprender a ter estilo, irmão. Até para tomar pedrada, você tem que aprender a tomar pedrada direito. Não dá para tomar pedrada de qualquer jeito. E ser um cristão verdadeiro tem tudo a ver com pedra. Paulo vai falar a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente, verdadeiramente, dedicadamente, em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. Se você tem um problema com pedra, se você tem um problema com mentira, se você tem um problema com difamação, se você tem um problema com trapaça, se você tem um problema com armações contra você, você nunca vai ser um cristão genuíno. Porque a tua fé começa a ficar boa quando você é perseguido. O teu cristianismo começa a ficar bom quando você é perseguido. Algumas pessoas me detonam na internet porque eu estou cansado de ficar alimentando o autocomiseração das pessoas. Sabe, Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, nós temos o Espírito Santo, temos a palavra da verdade, temos o sangue do Cordeiro, temos o nome de Jesus. Meu Deus do céu, eu não vou ficar alimentando autocomiseração não. Ah, pastor Diego, mas e o amor? O amor está em expor. Proteja seu filho o tempo inteiro e você vai criar um frustrado. Uma mãe que protege o filho de tudo, não cria um filho, cria um frustrado. Que não sabe nada. Que não chega a lugar algum. A proteção mata. Um pintinho dentro do ovo, ele tem 21 dias para romper a casca. 21 dias para romper a casca. Se até o 21º dia ele não rompe a casca, ele morre. E tem que morrer mesmo. Porque se ele não tem força para romper a casca do ovo, ele também não vai ter força para viver num ambiente natural. O mesmo lugar que me protege pode ser o mesmo lugar que me mata. Então se a igreja está o tempo inteiro me protegendo, e Jesus está dizendo que quem serve a Ele piedosamente vai tomar pedrada e vai ser perseguido, e eu estou o tempo inteiro mimado, eu não vou ser nada na vida. Então se você quer mimo, essa igreja não é para você. Não é. Porque eu quero te levar para o céu e não para o próximo culto, entende? Eu quero que você encontre Jesus na sua vida pessoal e não aqui dentro. Tem muitas técnicas para trazer a pessoa para o próximo culto. Muitas. Faço campanha. Faço um desafio de 5 semanas. Entrego envelope, rosa. Faço propósito, mas eu não quero te trazer para o próximo culto. Eu quero que você aprenda quem é Jesus. Porque se um dia a igreja fechar, se um dia o governo colocar parede aqui na frente e falar, a Lírio está fechada, o governo vai entender que a Lírio não é um lugar, a Lírio é você. Só que se a Lírio for um lugar, o governo fecha a igreja. Mas se a Lírio for você, não há rei, não há governador, não há presidente que acabe com a obra de Deus. Então se você quer mimo, vai para outro lugar, porque aqui não vai ter. Agora se você quer crescer, quer ser homem e mulher de Deus, quer se parecer com Jesus, aprenda que a tendência é piorar. E quanto mais piorar, você vai dizer, melhor eu estou ficando. Estevão, eu vou ser breve. Estevão surgiu para resolver um problema.
a igreja estava crescendo muito, a igreja de Atos. E os apóstolos tinham que pregar o evangelho e cuidar das viúvas e dos órfãos. Pregar o evangelho, anunciar Jesus Cristo e cuidar das viúvas e dos órfãos. E agora começou uma crise, porque eles não estavam dando conta. E agora tinha viúvas sem assistência, órfãos sem assistência. Muitas pessoas sendo agregadas à igreja. E eles diziam, não dá jeito, nós não damos conta. E aí decidiram fazer uma eleição e levantar 7 homens. Daí nasceu a função do diácono. Foi aí que nasce. E eles disseram, nós precisamos de 7 homens. Homens que tenham boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Estevão era esse homem. Um homem chamado para ser solução de problema. Um homem chamado para ser solução de um problema. A igreja passou por um problema e ele estava pronto para resolver o problema. A gente está acostumado a se preparar quando vê um chamado. Só que o chamado só chega para quem já está preparado. Porque o reino de Deus, irmãos, não é uma estreia, é um início. Hoje em dia as pessoas querem estrear, não querem começar. A gente quer estrear. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, um homem cheio de fé. E o seu primeiro ministério foi entregar a cesta básica para a viúva e cuidar de órfão. Porque quem ama a Deus está mais preocupado em ser uma brecha, tampar uma brecha, do que estrear em alguma coisa. Ele era um homem pronto. Ele não fazia nada ainda, mas ele estava pronto. Se você está esperando encontrar um chamado para começar a se preparar, Deus nunca vai te chamar. Porque a obra de Deus já procura pessoas que estejam prontas e não aqueles que ainda vão se preparar. Mesmo sem fazer nada na igreja, você já pode ser cheio do Espírito Santo. Mesmo sem fazer nada na igreja, você já pode cuidar do seu caráter e dar bom testemunho. Mesmo sem fazer nada na igreja, você já pode buscar sabedoria. Porque a hora que houver um problema, é você que Deus vai chamar. Ministérios não se constroem, ministérios se fluem. Ministério não se projeta, ministério se ocupa num chamado que flui. E você nunca será um milagre para alguém se antes servir cesta básica. Você nunca fará uma grande diferença se antes começar a cuidar das viúvas. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você nunca vai ser alguém relevante na vida sem primeiro entender que você pode estar cheio do Espírito Santo, que você pode estar cheio de fé, só que você tem que começar servindo viúva e tem que começar entregando marmita para órfão. Porque o reino de Deus é o início e não uma estreia. E infelizmente, muitas pessoas estão buscando uma estreia e não o início. O que Deus tem para mim é grande, então vai pregar no Everest, vai cantar lá no Monte Everest. O que Deus tem para você não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. É grande, não porque o que Ele tem para você é grande porque Ele é grande. E se tudo o que você for fazer para Ele, fizer de coração, tudo o que você vai fazer, até entregando cesta básica para a viúva, até cuidando de órfão, vai ser grande, meu irmão, e Ele vai prosperar a sua vida. É interessante perceber que a humildade de Estevão, ele não é chamado para pregar, ele não é chamado para cantar, ele é chamado para cuidar de viúva e de órfão. Mas ele faz tão bem feito, ele faz com tanta paixão, ele faz com tanta dedicação, meu irmão, que começa a prosperar. Aí ele começa a pregar, aí ele começa a ser agente de cura, libertação, porque ele já está preparado, ele já vem preparado. A pergunta é, se Deus te chamar hoje, você já está preparado? Ou você ainda precisa se preparar? Se aparecerem problemas na igreja, quantos Estevãos temos aqui? Quando nós falamos de 4 cultos, quando falamos de situações para vir, falamos de uma construção, quantos homens já estão aqui preparados para isso? Só que um homem preparado é um homem que é perseguido. Estevão começou a cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, e aí a obra começou a crescer. Daqui a pouco ele estava pregando e sendo muito relevante, e daqui a pouco ele começa a sofrer perseguição. E veja, ele não começa a sofrer perseguição de quem está na rua, ele começa a sofrer perseguição de quem está na igreja. O problema de Estevão não era com os de fora, o problema de Estevão era com os de casa. É como José, quem mata José, ou quem tenta matar José, são os irmãos que moram dentro de casa. Ele começa a pregar com paixão, e é chibatada no lombo.
é mentira, é calúnia. Todo mundo quer avivamento, mas quando a gente vê alguém crescendo perto da gente, muitas vezes a gente tem ciúmes. Todo mundo quer ser usado como o canal de Deus, mas quando Deus começa a usar um outro canal, a gente logo quer puxar o tapete. Era o que queriam fazer com Estevão, porque sabia que o homem cheio do Espírito Santo é imparável. O homem cheio do Espírito Santo, onde ele põe o pé, o ambiente muda. O homem cheio do Espírito Santo, ele pode não ter muito conhecimento, mas quando abre a boca, as palavras dele são como remédio para a dor humana. O homem cheio do Espírito Santo, onde põe o pé, esse lugar é diferente, a atmosfera é diferente, ele liberta. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo, cuidando de viúvas, era cheio do Espírito Santo, cuidando de órfãos, e cheio do Espírito Santo, passando por tudo. E agora os religiosos começam a inventar mentiras, mentem. Dizem que ele profanou o templo, dizem que Estevão era um incrédulo, dizem que o Jesus que Estevão pregava era um baderneiro, que estava falando contra as leis de Moisés. Eles começam a dizer que o Jesus que Estevão pregava era um Jesus baderneiro, que queria arrebentar com o judaísmo. Mentiras. Olha, irmão, quando começarem a inventar mentiras a seu respeito, o seu cristianismo está começando a ficar bom. Quando começarem a inventar mentiras a seu respeito, o teu cristianismo está começando a melhorar. Está começando a entrar no eixo. Porque se você não incomoda ninguém, você não tira ranger de dentes de ninguém, ninguém fica furioso com o que Deus está fazendo na sua vida, esse teu cristianismo é muito aguinha com açúcar. Ele está pregando, quer ser parecido com Jesus, não anda sobre as águas não. Quer ser parecido com Jesus, suporta as mentiras que vão inventar a teu respeito. Quer ser parecido com Jesus, devolve de um jeito diferente as tramóias que vão fazer. Estevão pregava. O capítulo 7 de Atos dos Apóstolos tem o mais belo sermão já pregado por um homem fora Jesus. Os 2 primeiros sermões mais lindos da Bíblia foram pregados por Jesus. O terceiro sermão mais lindo da Bíblia foi pregado por Estevão em Atos capítulo 7. E foi pregado no momento mais difícil da vida dele. Porque ele não perdeu o rosto de anjo no meio das pedras, no meio da raiva, no meio do ódio, no meio das afrontas. Todos estavam rangendo dentes para ele, todos estavam falando por suas costas, todos estavam gritando aos 4 cantos mentiras e asneiras a respeito da fé de Estevão. E a única coisa que ele podia fazer é não pagar com a mesma moeda, era mostrar algo diferente. Estevão não respondeu às ameaças. Diante das afrontas, ele pregava. Diante das afrontas, ele pregava. Um jovem de 20 anos. Se olha para os meninos e meninas de 20 anos hoje, você fala, meu Deus do céu. Mas esse garoto de 20 anos, porque não é a idade, é a capacidade que eu tenho de ser cheio do Espírito Santo. Não é a idade. A gente fala assim, é normal para a idade. É normal dar dor de cabeça nessa idade. É normal fazer, é normal coisa nenhuma, porcaria nenhuma. Seja cheio do Espírito Santo, que você vai estar acima da média em qualquer fase da sua vida, meu irmão. Não é normal ser igual, não é normal coisa nenhuma. Não é normal. É normal meu filho estar falando palavrão, é a idade. É normal, é a idade. É normal meu primeiro ano de casamento, a gente brigar. É normal. Vai lamber sabão. Com 20 anos, ele olhava para os religiosos e falava assim, vocês são iguais os velhos, são tão ruins quanto. E ele falava, e os religiosos, a Bíblia diz que rangiam os dentes. Ele olhava com 20 anos para os religiosos e falava assim, vocês estão rejeitando o Espírito. Vocês acham que Deus está em tijolos, obras feitas por mão, seus hipócritas. E os religiosos, eu vou te matar. Tipo assim, endemoniado. Imagina dentro da igreja, os crentes lá da época. Como não? Eu quero cantar, eu quero tocar. Isso é para Deus.
Não, besta. Deus não está preocupado com o que você faz. Deus quer que você seja o templo hoje. Não é a beleza do espaço, não é a beleza da luz, não, é você. É como se espremesse uma laranja. Não tenha medo dos seus piores momentos, não. Tenha medo de deixarem mexer no teu rosto, nos piores momentos. Tenha medo de deixar as afrontas e as mentiras mexerem no teu rosto. Não deixe ninguém mexer no seu rosto. Ele ouvia desaforo, mentira, mas o rosto dele era um rosto de anjo. Porque o meu Deus é especialista em fazer pessoas em caco virar ouro. Não tenha medo com a sua imagem. Não tenha medo com a sua popularidade. O caminho mais fácil para Estevão era ele contra todos. Vou me alistar a eles, quem sabe ganha uma promoção, quem sabe ganha um cargo aqui dentro, quem sabe até minha vida melhora, porque o judeu tinha muito dinheiro, quem sabe juntando a eles aqui, não consigo ser melhor visto na sociedade. Ele não estava nem aí com a imagem dele, ele não estava nem aí com a popularidade dele, ele só sabia que ele não ia mudar o rosto dele, porque ele carregava uma verdade, porque antes de começar o ministério dele, ele já era cheio do Espírito Santo. Ele não precisava de um cargo para ser cheio. Quem precisa de um cargo para ser cheio, quando tira um cargo, tira um espírito de você. Quem está aqui por dinheiro, ou quem serve a Deus por dinheiro, se o diabo paga mais, ele te leva. Entende isso ou não? Se você está aqui por causa de um carro, o diabo te dá um carro melhor do que o que Deus tem para te dar. Se você está aqui por causa de um homem, o diabo coloca o mais bonito para você. Não seja tolo, não. O diabo coloca coisas materiais muito mais agradáveis aos olhos do que a de Deus. Se você sai por dinheiro, o diabo paga mais. Sai por amizade, o diabo coloca melhores amigos. Agora, se você é cheio do Espírito Santo e não tem nenhum fator que limite isso, eu e ele, Estevão já era cheio do Espírito Santo antes de cuidar das viúvas. Ele já era cheio do Espírito Santo antes de cuidar dos órfãos. Ele já era cheio do Espírito Santo antes de pregar a palavra. Ele já era cheio do Espírito Santo antes de ser traído, injustiçado. Ele já era cheio do Espírito Santo antes de tomar pedrada. Então, meu irmão, nada mudou, porque você só consegue ser o mesmo diante das pedradas se você estiver cheio do Espírito Santo. E isso não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com quanto você trabalha aqui dentro, não tem nada a ver com nada aqui que você vê. Tem tudo a ver com saber que eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, parar com essa ideia de querer abracinho e beijinho. E eu tenho que estar pronto. Você tem que estar pronto agora. Você tem que estar pronto agora. Mas pastor, eu vou só servir daqui 2 meses no Conexão. Esteja pronto agora. Agora, porque o poder impressiona, mas só a presença convence. O poder impressiona, a eloquência. Muitas pessoas que têm conselho para todo mundo, e quando estão passando por algo, não conseguem servir para si, não conseguem ter os conselhos que dão para os outros para si. Muitas pessoas apresentam o caminho para todo mundo, mas quando passam pelas mesmas coisas das pessoas que aconselharam, elas não sabem nada para si, porque o poder impressiona, mas o que convence é a presença. Não adianta você estar carregado de informações se não há presença, carregado de dons naturais, canta, toca, é um belo conversador, tem muitas coisas, mas quando você passa pelas fases de cuidar de viúva, cuidar de órfãos, ser traído, ser injustiçado, e a tua vida espiritual vai oscilando como uma peça de teatro, meu irmão. Quando você vai numa peça de teatro, os capítulos são escritos, não são assim? Então tem a fase dramática, tem a fase do riso, tem a fase da traição, como uma novela. Tem um momento que o vilão vai e ganha, e todos os personagens têm o seu rosto adaptados ao sentimento da cena. Se é uma cena dramática, eles choram. Se é uma cena alegre, eles riem. Se é uma cena introspectiva, eles refletem, porque sempre o rosto do ator está ligado ao ambiente, ao enredo. Mas Estevão, porque estava cheio do Espírito Santo, os capítulos da vida dele iam desenrolando, os capítulos da vida dele iam passando, momentos de servir viúvas, momentos de servir órfãos, momentos de pregar o evangelho, momentos de curar enfermos, mas momentos de ver uma igreja inteira dizendo: você mentiu, e ele sabia que aquilo era uma armação, mas ainda assim, a Bíblia diz que o rosto dele era como o rosto de um anjo. Não é porque ele era bonzão, é porque o Espírito Santo faz você não combinar com a cena atual, mas combinar com aquele que já tem o final da história escrito no livro da vida, e é por ele que você reage. Não deixe que mudem o seu rosto, pelo amor de Deus, não deixe. Você não muda o mundo recebendo o milagre, você muda o mundo sendo um milagre. É sendo.
Você não muda o mundo recebendo coisas, mas é se tornando. A Bíblia diz que ele permaneceu cheio do Espírito Santo diante das pedradas. Ele é o mesmo com pedrada ou sem pedrada. Ele olha para a glória e não para as pedras. Pedra ou glória? Se você olhar para as pedras, você vai ver que estão te atacando. Mas se você olhar para a glória, você vai ver que Deus está te tratando. Ele orou enquanto era apedrejado. O que você faz quando está sendo apedrejado? O que você faz? O que você faz quando você sabe que estão mentindo e ainda assim falam a mentira como se fosse verdade? O quanto isso te afeta? Quantas vezes você tenta devolver isso? Diante dos homens, Estevão é um trouxa, um otário, um besta, que poderia se unir à maioria, que poderia se aliar a todos que estão ali perto, mas diante de Deus, Estevão é um novo cristão. É alguém que não tem problema em morrer. É reagir diferente. Estevão, ele é arrastado, irmãos, e é muito importante lembrar como é o apedrejamento. Era uma das mortes mais cruéis que existiam. Ele está sendo preso porque ele está pregando a verdade. A Bíblia diz que os judeus rangem os dentes e agora o arrastam. Eles tiram as suas túnicas para impressionar com violência e jogam as túnicas todas do chão e montam um monte de túnicas, capas, como se dissessem: estamos arregaçando as mangas, agora vai. Alguns arrastam ele pelo cabelo e vêm puxando pelas roupas e levam para fora da cidade, porque eles dizem que não podem macular a cidade. Há um pequeno buraco, uma pequena cisterna, jogam ele lá dentro. Lá dentro da cisterna, o líder do movimento pega uma pedra grande, uma pedra bem grande, porque ele que dá o início ao apedrejamento. E essa pedra é direcionada à cabeça, para que ele não tenha sentido para reagir às outras pedradas. Porque enquanto ele ainda está se recuperando da primeira pancada, as outras pancadas estão vindo. Fratura no nariz, talvez no estômago, fratura nos pés, deslocamento do ombro. É algo cruel. Mas depois que o líder joga a primeira pedra, maior e mais relevante, todos os que estão na margem do poço começam a tirar as pedras. E agora, já deslocado e desorientado pela primeira pedrada, ele não consegue nem ter instinto de com as mãos se esvair das outras pedras. Ele é esmagado por todos os lados. Mas acontece algo lindo aqui. É uma história triste se nós olhamos pelo lado humano. Mas acontece uma das cenas mais lindas de toda a Bíblia. A Bíblia diz que Estevão estava ajoelhado, sendo apedrejado. Lembrem-se, ele era um homem cheio do Espírito Santo. É isso. É por isso que quando ele está na igreja e as pessoas estão falando dele, ele não muda o rosto. Não muda seu rosto. Ele está lá ajoelhado e pedradas vêm, talvez uma pedrada na boca do estômago, outra arrebentou o olho direito, outra arrebentou o crânio, outra arrebentou o ombro, e ele é humano, sente dor, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele tem uma das visões mais lindas, eu diria a mais linda que um homem já viu. No meio do sangue escorrendo, ele vê o céu se abrindo. Imagine os risos das pessoas em volta, dizendo: morra, herege, desgraçado, morra, profanador do templo, morra, falso seguidor de Jesus. Mas sabe quando você coloca um fone de ouvido, fecha os olhos, e você sabe que tem um monte de gente em sua volta, mas você está conectado em outro lugar? Ele abre os olhos, e a Bíblia diz que ele vê os céus abertos, e as pedras continuam, a pele sendo destruída. E é isso que o diabo tem medo que você descubra: você é muito mais do que carne e osso. Você é muito mais do que isso. Enquanto a carne e o osso, enquanto o corruptível se torna corruptível,
o incorruptível se levanta. A Bíblia diz que ele vê o trono. É a primeira vez na Bíblia e a única vez na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que o dono da vida fica de pé. Ele vê Jesus se levantando do trono. Jesus nunca se levantou do trono em momento algum, desde que ressuscitou. Mas Estevão vê Jesus se levantando do trono, no meio das pedradas, o pior momento. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão direita para Estevão. É o pior momento da vida dele. É o pior momento. Mas é o momento mais glorioso, porque um homem cheio do Espírito Santo é o mesmo sempre. É o mesmo sempre. O rosto não muda. E ele vê Jesus de pé, enquanto as pedras ainda vêm. E ele fala uma das coisas mais lindas. Uma pessoa que toma pedrada diz: ai, não aguento mais. Tá bom, eu me arrependo. Tá bom, Jesus não existe. Mas ele repete a frase do seu ídolo. No pior momento da sua vida, ele repete a frase do seu mentor. Não é o pai, a mãe. Ele diz assim: perdoe. A mesma frase que Jesus disse 1 ano e meio antes: perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Como é que uma pessoa que está sendo agredida fisicamente ao extremo consegue ter a cabeça tão equilibrada para, no meio de tanta dor, de tanto deslaceramento físico, conseguir falar algo com tanta tranquilidade, desprovido de raiva, ódio, mágoa, medo? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele entrega seu Espírito. Eu pergunto a você: quem venceu, as pedras ou a glória? A glória venceu. A glória. A glória. Não deixe que mudem o seu rosto. 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 Seja cheio do Espírito Santo e não deixe que mudem o seu rosto. Não reaja aos capítulos da cena atual, reaja ao final da história. E no final da história você ganha. No final da história você vence. No final da história você sabe que vence. Você sabe como a história acaba. Se Jesus for teu Senhor, você sabe como a história termina. Você sabe. Aqueles que servem ao Senhor piedosamente serão perseguidos. Não deixe que mudem o seu rosto. 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 Não deixem que mudem o seu rosto. Pela última vez eu digo: não deixe que mudem o seu rosto. Se é para servir viúva, estou cheio do Espírito. Se é para cuidar do órfão, estou cheio do Espírito. Para de querer estrear. Vai começar a resolver problemas que precisam ser resolvidos. Para de escolher ministério. Para de querer colocar frescura. Para de querer fazer escadinha de sucesso. Esteja pronto agora, para que a hora que os problemas chegarem é você que Ele vai chamar. Deus só chama quem está pronto. Entende? Não pronto aqui, mas o pronto aqui.